né? Vamos ter com Jesus, com certeza. E lembrando a todos que desliguem seus celulares, botem silencioso, que foi o regulamento dos trabalhos. A gente hoje vai ver questão 873 a 879, trabalhar para a nossa querida leitura. E eu vou ler a página da leitura do livro de Palavras da Vida Eterna, lição 112, diante da justiça. Porventura sou eu, Senhor? Mateus, capítulo 26, versículo 22. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de liberdade e da perfeição cegada, os discípulos perguntaram todos: porventura sou eu, Senhor? Quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-o em pensamento, porque teria tido coragem de vender o divino amigo por 30 reais. Entretanto, bastará um exame mais profundo de nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria ligação à frente do Cristo. Judas teria seguido a paixão política e dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus no Sinédrio abocaria a posição de recitador da sua terra e da sua gente, exibindo e conquistado o triunfo humano. E, apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assinalado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações temos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvaramento e nos pregos da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aventamento do nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus. Meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com o semelhante, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Agora vamos acalmar nossos pensamentos, fechar nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus por estarmos hoje aqui na casa do caminho, amparados e protegidos pelas suas espiritualidade querida. Muito obrigado, Jesus, obrigado aos nossos mentores, guias espirituais, anjos da guarda, por nos permitir estar e nos ajudarem a estar aqui nesse momento. Que possamos estar com nossos corações abertos para toda a palavra que vier hoje, no dia de hoje, para o nosso entendimento melhor, para que possamos cada vez mais chegarmos mais perto de Ti, Senhor, e abandonarmos menos a nós mesmos e menos a Sua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a persistir, a caminhar com força em Sua direção. Muito obrigado, Jesus, obrigado aos guias espirituais da casa, obrigado tanto da Mé, como do Sérgio, tantos outros, e obrigado a Deus acima de tudo. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus esteja nos nossos corações, para que juntos possamos assim buscar o entendimento, a compreensão do que está nos trazendo o Livro dos Espíritos, né? Porque hoje nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na lei da justiça, de amor e de caridade. E coube a nós falarmos da questão 873 a 879, desculpa, que fala da justiça
de direitos naturais. Quando vai trazer para nós que quando se fala de justiça, ainda nós, como seres humanos, não sabemos ainda. Porque sempre a gente vai para o lado, né, da cobrança, justiça. Quando nós clamamos, pedimos justiça, é para todos, inclusive para mim. Inclusive para mim. E quando, muitas vezes, a gente quer justiça para o outro e não para nós. A gente sempre encontra uma desculpa, né? E principalmente quando são para aqueles a quem nós queremos bem, amamos. Aí a gente arranja muita desculpa. Mas na justiça divina é para todos. Deus, como Pai bom e justo, misericordioso, Ele não faz diferença. Ao contrário, a lei é aplicada a todos. E aí a gente vai começar lá na questão, né, 873. Pergunta Kardec aos Espíritos: o sentimento da justiça está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? Aí os Espíritos respondem a Kardec: ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Isso quando a gente já tem um senso moral. Quando a gente vê as injustiças acontecendo, já nos deixa incomodado, já nos deixa passando mal. Até mesmo quando nós fazemos alguma injustiça com alguém e que cai a ficha, dói, já está doendo em muito, né? E aí a gente dá um salabanco na nossa vida, pedimos perdão, né? E procuramos consertar da melhor forma possível. Mas isso é um despertar que o Espírito já está. Nós estamos numa condição que não dá mais para dizer eu não sabia. Não dá mais. E aí continua os Espíritos a Kardec. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que naqueles que possuem grande saber. Quantas pessoas a gente vê com discernimento já bem profundo e pessoas simples, singelas, sem intelectualidade, sem grandes conhecimentos assim, enquanto que outros com tanta intelectualidade não têm ainda não conseguem. Como diz aqui os Espíritos a Kardec, é uma construção. Deus imprimiu em nós. Ao nos criar, Ele coloca em gênero tudo que era para ser desenvolvido. Só que esse trabalho é nosso. O que Ele tinha de fazer, Ele fez. Criou mundos, espíritos e matéria e leis. O restante somos nós. É cada um fazendo a sua construção. Então, quando traz isso para a gente, nós vamos lá na Gênesis, no capítulo 16, que vai falar sobre a teoria da presciência. Capítulo 16, no item 10. Aí eu botei aqui para não trazer o livro, que é bem grossinho, né? Pesado. Aí está aqui, ó. Olha o que é que diz Kardec para nós. A faculdade de trocar seu ponto de vista e de tomá-lo do alto não dá somente a solução do problema da presciência. É, além disso, a chave da verdadeira fé, da fé sólida. É também mais poderoso elemento de força e resignação, visto que de lá, com a vida terrestre, aparecendo como ponto na
imensidão, compreende-se por o pequeno valor das coisas que, vistas de baixo, parecem tão importantes. Os incidentes, as misérias, as vaidades da vida se apequenam à medida que se desenrola o imenso e magnífico horizonte do futuro, ou seja, o do nosso ponto de vista. Quando a gente adquire os conhecimentos, aquilo que eu achava que não é mais. A questão, eu tenho razão na casa. Porque não é questão de razão, é questão de lei. É questão de felicidade. E é isso que nós buscamos. Então a gente sai dessa condição do meu ponto de vista. O que é meu ponto de vista? É um ponto que eu vejo. Independente da situação. Então, quantas vezes nós vamos achar que fulano está sendo injusto? Quando a gente vê uma pessoa no esforço, na luta, para caminhar, para vencer, e acontecem as coisas, né? Eu costumo dizer que agora nós não temos mais as situações acontecendo aos poucos. Já vem o combo, né? Já que você está na luta, então vamos logo, para poder você acelerar isso, aí já vem o combo. E aí quando a gente tem esse olhar, a gente só está vendo a encarnação presente. Você não vê o espírito imortal. E o espírito imortal, ele traz na sua bagagem de vidas tão lá atrás e que agora é que o Pai vê que pode passar por essa situação. Já tem condições de passar e vencer. Porque não é só passar, é vencer. E aí, nós também vamos lá no Evangelho, no próprio Livro dos Espíritos, em relação a 873, lá na 918, que vai compor também aqui essa 873. Olha o que é que Kardec pergunta aos Espíritos. 918. Caracteres do homem de bem. Através de que sinais pode-se reconhecer no homem o progresso real, que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam prática da lei de Deus e quando compreendem antecipadamente a vida espiritual. Por quê? Porque somos espíritos. Nós estamos aqui em um estágio. Quando o nosso estágio terminar, retornaremos para a nossa casa, que é a pátria espiritual. Então, para que eu me prendo a coisas tão fúteis, tão boas, se vai ficar aqui? Então, vamos nos olhar, vamos nos observar e ver o que eu estou fazendo agora. Como é que eu estou direcionando esta minha encarnação? E aí, nós vamos entender que o sentimento, em tudo isso, existe uma coisa chamada sentimento. Que sentimento está me animando? O sentimento da justiça está inserido na consciência do homem, mas em estado embrionário, necessitado de experiências para que possa ser aflorado, desenvolvido aos poucos, as qualidades morais que necessita para se atingir a perfeição. As ideias adquiridas também contribuem para aperfeiçoar esse sistema evolutivo de repetições, em que muitas vezes necessitamos fazer alguma coisa, muitas vezes, para só então conseguir aprender. São repetições. Aí a gente lembra a criança, né? Também já fomos, né?
Não muito tempo, mas já foi. A gente ensina ele a escovar dente, né? E vai, quantas vezes a gente está lá ensinando, daqui a pouco deixa ele sozinho fazer. Quando você chega, ele já engoliu o creme dental e tudo, mas não fez. Porque é preciso a repetição, somos nós. Nós também, muitas vezes, em nossas existências, acontecimento que a gente diz, mas isso já passou comigo. É tão nítido na gente que a gente diz, isso já aconteceu. E por que está acontecendo de novo? Porque eu ainda não aprendi. Quando eu aprender, eu não precisarei mais da repetição da lição, nem de passar por aquele tipo de prova. Aí vamos lá. Lá na questão 874. Pergunta Kardec aos Espíritos. Se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que um considere justo o que parece justo a outro? Quantas vezes nós não já ouvimos alguém dizer, não, isso é injusto, não é possível. Não, eu não mereço isso, ou fulano não merece. E questiona até a divindade, né? Poxa, Cláudio está aqui na casa espírita, direto, trabalha, como é que isso aconteceu com ele? Um menino tão bom, como isso aconteceu? Cláudio está agora uma outra personagem. Ele agora está vivenciando escolhas mal feitas do passado. E que se ele se resignar e procurar caminhar dentro desse conhecimento, beleza, vai ser menos dolorido, né, Cláudio? Bem menos. Aí, como diz o jovem, aceita que dói menos, né? Mas não é um aceitar e cruzar os braços. É buscar ação, é atividade. Construir, tirar aquele negativo que existia para colocar o positivo. É ação, é contribuir. Então, aí os Espíritos respondem a Kardec. É porque a ela se misturam frequentemente paixões que alteram este sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, fazem ver as coisas sobre um ponto de vista falso. Foi o que falou lá a Gênesis, lá na teoria da presciência, no item 10. Quando a gente começa a estudar, compreender, entender, a gente sai daquele ponto de vista. A gente começa a ver Deus como Criador, sim, mas acima de tudo como Pai, e que nos ama. Ele ama o justo, o injusto. Olha, o dia como está valendo hoje, né? O sol só veio para os que eram justos. Se fosse, seria um punhado de gente, né? Mas não, veio para todos nós. E se a gente souber aproveitar essa dádiva divina, esses raios solares, como energia, como vitalidade, como saúde, beleza, é tudo na vida. Saber aproveitar as oportunidades que nos chegam. Vamos parar de reclamar, de se queixar, de achar que nós somos vítimas, porque não somos. Somos filhos de Deus. E estamos aqui para acertar o nosso espaço, para caminhar, para evoluir, para contribuir com tudo isso. Ajudando, ainda mais nesse momento em que estamos no momento de transição planetária. Jesus precisa de cada um de nós, para que façamos a diferença aonde nós estivermos. É interessante que essa página, que todos nós lemos, acompanhamos o Cláudio ler, né? Quando coloca aqui a questão que Judas vendeu Jesus, né? E que a gente julga, até hoje a gente julga isso. E quantas vezes nós já vendemos Jesus? Não foi com moeda, mas na troca de valores.
temos alguma coisa para fazer, tem o trabalho, e quantas vezes nós desistimos de efetuar o trabalho por mesquinharia, por coisas tão pequenas e que poderia esperar, poderia outra vez. E a gente vendeu, trocando as moedas. Então, a gente vê que a questão é construção. A gente vai aprender a valorizar esses momentos de aprendizado, de troca de energia. Viu como é gostoso o abraço? Quando a gente chega na casa espírita, companheiros que às vezes fazem tempo que a gente não via. Viu como foi difícil durante a pandemia a gente ficar isolado em casa, só se olhando nas telinhas? A gente queria ir para o centro, a gente queria estar junto. Tudo bem que o trabalho estava acontecendo. Eu falo que foi o período que eu mais trabalhei. Mas é diferente a gente estar junto. O abraço, o olhar, o sorriso, né? É muito diferente. E aí, quando traz para a gente essa 874, que ele fala nessa questão da justiça, que é a lei natural, né? E que fala que o homem tem que entender de uma forma tão diferente e que eu considere justo o que parece injusto para o outro. Aí, o que a gente vai entender com isso? Isso faz parte do modo como se usa o livre-arbítrio. Nós esquecemos que fomos presenteados pelo Pai o livre-arbítrio, que nos dá o direito de escolha, mas ter a consciência quando erramos. Não foi Deus que impôs aquilo. Não foi A, B ou C. Fui eu que escolhi. Assume. Que fica bem mais em condições de ser até ajudado. Porque enquanto eu negar, eu não vou ser ajudado. Então eu tenho que entender, compreender, aí sim vou pedir ajuda. Me ajuda. Preciso de ajuda. Então, e aí o que acontece? Esse livre-arbítrio é também dos interesses envolvidos nas disputas normais da vida, em que ainda prevalecem as paixões humanas, desviando os homens do caminho do bem e fazendo com que muitas pessoas vejam as coisas por um prisma falso, muitas vezes tentador. A gente adora se enganar, como a gente gosta, né? Porque a gente não quer trabalhar, a gente não quer ter um esforço. Quando eu tomo essa consciência, eu sei, quem tem que fazer sou eu, não é o outro. Espírito nenhum vai fazer o que é para eu fazer. Ele pode me intuir, me inspirar. De repente eu abro um livro, tem lá uma mensagem que vai clarear minha mente, mas quem tem que fazer sou eu. Então essa questão vem que em tantos dias você, isso, aquilo, não acredito. Não. Olha, quando a gente pega os ensinos de Jesus, ele trouxe tudo o que nós precisávamos para entender, compreender a nossa caminhada. É tanto que o Evangelho é um caminhar crescente. Quando ele diz que não vem destruir a lei, né? Ele vem dar a veracidade daquilo. É tanto que ele vai à cruz, ele é crucificado. Ele poderia ter mudado tudo isso, mas os profetas já tinham anunciado. E ele diz, eu não vim destruir. E quando ele nos convida, primeiramente, a construir o reino de Deus em nós, para que o restante seja acrescentado. E a gente esquece disso. Primeiro a gente busca as coisas lá fora, se perde no caminho. E depois a gente entra em aflição, em conflito. Ainda diz assim, Deus me esqueceu. Não, você que esqueceu de caminhar com Ele. Você esqueceu quando Jesus chegou na tua porta e bateu a porta e você não abriu.
Então é nós que temos que acordar, despertar para isso. E aí, lá na 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A gente faz isso? Quantas vezes a gente fura fila, né? E é coisa simples, não estou nem falando coisa grandiosa. Estou falando coisa simples. Se a gente para pensar, aí hoje a gente já se envergonha, né? Mesmo que o outro não tenha visto, mas a minha consciência já grita. Isso não é mais legal. Esse mês agora, passei por uma situação que a companhia do gás foi lá no prédio, foi fazer um negócio e ia desligar meu gás. Eu digo, não, tá tudo pago, observa. Peguei, fui buscar, né? Porque agora tudo manda pra gente pro e-mail, não se manda mais papel, né? E como eu tenho 2 contratos, que é o dos 2 apartamentos, e aí eu fui buscar para mostrar, e ele já ia, eu digo, como? Eu tenho criança em casa, eu tenho que fazer coisa. Aí ele foi e me jogou uma. Ah, eu vou ligar porque estou com uma ordem aqui. Eu digo, mas eu estou com papel. Fui abrir meu celular e tudo, né, para mostrar. Aí ele foi e me pediu 100 reais. Puxa, está sendo levado... Não, né? Ai, corta, pelo amor de Deus. Porque eu não quero que o companheiro possa sofrer, né? E aí, eu estava tão assim envolvida. Olha como é que a gente ainda é invigilante, gente. Porque eu tinha, era o quê? Já era meio-dia e pouco, hora de fazer almoço. Tinha chegado da obra. E ia fazer almoço para sair para o Leão. Que eu tinha que dar aula de tarde. Eu me preocupei comigo. Eu subi, peguei o dinheiro e dei para ele. Mas quando ele foi embora, me doeu tanto. Não os 100 reais. Mas a atitude que eu fiz. Aceitei a corrupção. Aceitei. E a gente fala que não pode mais, que a gente não deve. E aquilo, olha, me doeu. Eu tive que ir na companhia do gás, na Naturge, sem entregar ninguém, e falar. Eu orei, eu pedi tanto, foi tão profundo e sincero, que graças a Deus, né, consegui organizar até para poder não prejudicar o menino. Gente, então, a gente não pode julgar a ninguém, né? E a gente não pode meter o dedo na ferida de ninguém. Olha a tua primeiro. Porque nós estamos, como ele diz, em construção. E não é rápido, é lento. Vai ter coisas que a gente vai precisar ainda de muitas encarnações para poder a gente suprir essa necessidade. E aí, quando ele fala lá, né, que a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Não tem que fala? O meu direito começa quando termino do outro, né? É espera. E eu quero esperar? Não quero. Eu quero sempre estar à frente. Eu não quero saber. E são outras coisas, muitas situações que é para a gente pensar, para a gente refletir. Não é só para a gente ler e achar interessante. Vamos pensar o que ele está dizendo aqui para nós? E aí a gente vai entender. Lá no capítulo, aí nisso aqui, a gente vai lá no capítulo, nesse mesmo capítulo, no 907. O que é que os Espíritos vai trazer para nós em relação a isso? Porque você vê que é um caminhar. Meu livrinho é aquele, depois eu mostro tudo aqui. Né? O 907 diz que é paixão. Que tudo isso que a gente está envolvido ainda é com a paixão humana. Né? Aí diz aqui, já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo?
e diz que não. A paixão ainda faz parte da nossa construção. Então, muitas vezes, nós fazemos coisas que achamos que é certo. Quando eu fiz, já foi errado, porque eu já tinha o conhecimento. Então, eu errei duplamente, tá? Porque eu já sabia, por isso me doeu muito. E então, ele aí responde: não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o absurdo que dela se faz que causa o mal. Ou seja, o que nos leva a construir alguma coisa, se não a paixão? Agora, quando eu tomo conta disso aqui, para mim, aí é diferente. Mas quando eu compartilho essa construção de uma coisa boa com outras pessoas, é saudável. Porque muitas vezes, aí a gente vai falar para a espírita, né? Quantos de nós temos tarefa que a gente não tem posto? Casa espírita não tem posto, tem tarefa. E aí a gente prende só para nós. Não dá o direito do outro aprender, do outro fazer, só que a gente esquece que a gente é imortal, né? A qualquer hora a gente é chamado. E aí? O trabalho para? Fica ali parado? Porque eu não acionei outros para comigo trabalhar. E olha só, não é bom quando a gente tem pessoas trabalhando conosco? Fica menos pesado, não fica? Passando responsabilidade para os outros, mostrando que aqui o trabalho, a seara é do Cristo. E que nós sejamos fiéis servidores dele, contribuindo. Então, essa paixão, ela tem que ser positiva, ela tem que ser criativa, ela tem que ser estimulante para as coisas boas. Então, aí o que mais tem nessa 7.5? Deixa eu ver. Amor ao próximo. Lá no Evangelho, eu gosto muito de trabalhar o livro dos Espíritos com o Evangelho e vice-versa, tá? Também o Evangelho com o livro dos Espíritos. Lá no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Aí tem a parábola dos credores e dos devedores. Quando César por aqueles que buscaram Jesus, querendo derrubar ele, pegar um momento para poder desmoralizá-lo. E aí eles vão reclamar. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém. Até hoje é assim. Continua. E aí eles chegam para ele: Senhor, é justo que a gente pague os tributos a César? Aí Jesus, ele responde com uma pergunta, né? Ele joga em cima da resposta a pergunta, ele não responde. Aí ele me mostra essa moeda. De quem é esse signo aqui? Moisés, dizem, de César. Então, dá a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Cada um entenda o que ele quis dizer com isso. Então, se ali dá favor do outro, daquela pessoa, como é que eu quero prejudicá-lo? E a gente vê muito isso no trânsito, né, gente? O trânsito é campeão dessas coisas. Vem aquela correria, ninguém quer ceder a ninguém, o sinal vai fechar, o outro quer ultrapassar e vem as batidas. Eu moro numa rua que acidente eu vejo assim 3 por 4, porque é uma das, assim, lá em Valqueira, é uma das ruas principais, e passa ônibus, e passa tudo, e tem hospital, tem tudo. Eu só escuto corpos pular, motoqueiros com motoristas de carros particulares. Muitas vezes os motoqueiros são abusados, mas muitas vezes os motoristas de carro também são muito abusados. E aí eu só fico na minha janela no 3º andar orando, né? Porque a gente só vê coisa ali feia. E para não complicar, ficou pedindo ajuda para eles. Por quê? Aí tem as leis do trânsito. Se eu obedeço a essas leis, beleza. Se eu não obedeço, eu estou errado.
E aí eu ainda quero brigar com o outro que está certo e não quero dar os direitos dele. Como é que fica? Aí aqui César manda fazer as moedas. Ele usou o material porque ele disse que era dele. E aí, mais justo do que justo, que se pague. Se pague por aquilo. Tem um atributo, foi abuso? É abuso, porque ainda somos abusivos em relação às leis. A gente quer que o outro cumpra conosco, mas nós não cumprimos com eles. E aí vamos lá. A justiça sempre esteve definida em todos os tempos como sendo prática do bem, do que é certo, não para uns, mas para todos, lançando limites que não podem ser ultrapassados e se pronunciar-se a favor ou contra as partes desenvolvidas, dando sempre a sentença que se ajusta melhor às leis divinas e humanas. E é interessante, se a gente observa, Jesus nunca tomou partido de ninguém. Ele usou a lei. Ele nunca deu preferência a A ou a B. A gente vê na condenação da mulher, né, adulta, quando levam para ela. Não diz que os que levaram, os que abusaram estavam certos, e nem que ela estava errada ou certa. Ao contrário, ele põe para pensar. Somos nós. Na hora das decisões que tenhamos que tomar, em relação mesmo a essas coisas, vamos parar para pensar. Eu estou certo ou estou errado? E aceitar. Se está errado, procure acertar. Porque aquele momento te chamou a atenção. Para que você faça certo. Saia, não tem aquela questão, todo mundo faz, eu faço. Eu não sou todo mundo. Eu sou uma individualidade. Eu vou responder pelos meus atos, não pelos atos do outro. Vou responder pelos atos do outro que eu servi como exemplo. E isso acontece dentro do lar, junto à família, aos filhos, aqueles que caminham conosco. Né? Aí a gente volta lá. 8, 7 e 6 agora. Vamos ver, 8, 7, 6. Fora do direito sagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada na lei natural? Aí ele responde para Kardec. O Cristo vos disse, quereis para os outros o que quereis para vós mesmo. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um ver respeitado os direitos. Desejo de cada um, né? Seus direitos, na incerteza do que deva fazer com relação ao seu semelhante. E dada a circunstância, que o homem se pergunte, como queria que procedesse para com ele em igual circunstância? Deus não podia dar-lhes um guia mais seguro do que a sua própria consciência. Tem coisa melhor. Então, o que é que eu quero para mim? Coisas boas, não é isso? Então, querer para o outro. Por que é que a gente julga o filho dos outros? Está errado, está mal, está isso. E os nossos, às vezes, fazendo coisas piores. A gente amassa, né? Massageia a cabecinha e esquece que está criando monstros, né? Então, está errado? Vamos chamar, conversar. Você acha que é certo esse seu jeito? Parece que os pais hoje em dia têm medo de conversar com os filhos. Perderam essa coisa de chegar a conversar. Não podemos ser aqueles violentos, agressivos, mas sejamos educadores. E educador, ele tem disciplina, ele tem limites.
vão chegar a conversar. Olha, se você fizer isso, você vai responder. Se você precisar, se caso acontecer e a justiça fizer parte para poder te punir, eu não vou poder te tirar disso, ao contrário, não vou te deixar só. Mas você vai ter que responder. Porque cada vez que a gente passa a mão, fortalecendo ele, sabendo que o que ele fizer, alguém vai defendê-lo. E aí chega um momento de que a gente não pode mais defender. Porque em vez de educá-lo, a gente fortaleceu aquilo que trouxe para ser trabalhado. Aí a gente teve agora, há poucos dias na notícia, né? Com aqueles jovens, homens, lá no Rio Grande do Sul, né? Ficou 22 anos preso. Aí foi desfocado, não, foi de Brasília. Em Brasília. Estava lá, ou mataram lá, acho que foi um policial, alguém lá. E ele estava no meio. Então foi condenado os 3. Só que 22 anos depois, a consciência de um daqueles que fez o assassinato falou. Ele não participou. Ele não tem culpa. Fomos nós. Olha como deve ter doído a consciência desse irmão para poder defender o outro. Não poderia ter defendido logo? O outro precisava ficar 22 anos encarcerado, pagando o mal que não fez nessa existência, né? Porque se a gente busca a história, ele pagou o que ele devia. Quantas coisas a gente faz que a lei do homem não acusa, não chama, mas a lei de Deus existe. E no momento certo, a gente vai responder. Ninguém foge à lei divina, gente. Então, quando as coisas nos aconteçam, não vamos achar que estamos sendo injustiçados. Não, você está no tempo certo para passar por isso. Mas não esqueça, você não está só. Você tem anjo de guarda, você tem guias espirituais, protetores, você tem Deus que é Pai. Você tem Jesus que é irmão e que é o guia de todos nós. Peça força, resignação, peça fé para você passar por isso e ter uma nova caminhada. Essa renovação para o espírito imortal. Ninguém é injustiçado. Pode existir injustiça, mas injustiçado não, né? Então, aí tem uma colocação de Kardec que é bem interessante. O critério da verdadeira justiça está em efeito em querer-se para os outros o que queria para si mesmo, e não em querer-se para si o que se queria para os outros, o que não é absoluto. A mesma coisa, como não é natural que se queira o mal para si, tomando o seu desejo pessoal como modelo ou ponto de partida. É certo que se só queirá o bem para o próximo, em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi o de tomar o direito pessoal como base do direito ao próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Gente, se a gente segue esse ensino de Jesus, nós não estaríamos mais no mundo de provas e expiações. Seríamos felizes, porque a minha felicidade é a felicidade do meu irmão. Então, não teria mais aquela questão, farinha primeiro, ou farinha pouca, eu sempre era, meu pirão primeiro. Dá para dividir para todos? Dá. Então, beleza. Que a fome bate para todos.
não só para nós, para todos. E aí, nós vamos entendendo, né, que a base da lei natural a respeito da justiça é que não devemos fazer aos outros o que não queremos para nós, procurando não invadir as fronteiras alheias, que são os interesses dos outros, convivendo a uma forma pacífica e amorosa, com todos estabelecendo laços de amizade, de fraternidade, aqui e no outro lado da vida. Não veríamos tantas guerras, né? Quantas coisas são destruídas depois de tanta luta, de tanto trabalho, e se vê a destruição pela cobiça, pelo poder, pelo egoísmo. Não quer saber a quem você está maltratando. E cabe a nós o quê? Orar, vibrar por esses irmãos. Porque no caminhar, com tanto desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimentos científicos, com tanta coisa aí acontecendo, o homem se mata. O homem destrói o mero prazer de poder dizer: eu mando, eu posso. E esquece que ele está construindo a sua retirada deste plano chamado Terra. Ele está se despedindo e irá cada vez mais se aterrar nos prantos e rangeiros de dentes. Então, vamos para 877. Eu vou pular porque a outra é bem parecida com essa, tá, gente? E a hora está chegando também, né? 878. Podendo o homem se enganar sobre a extensão do seu direito, o que é que pode fazer conhecer o seu limite? O limite do direito que ele reconhece ao seu semelhante com relação a ele, na mesma circunstância, é reciprocamente. O direito que eu tenho, o outro também tem. Não tem essa questão de é porque eu tenho dinheiro, eu posso, eu sou isso, eu sou... Não! O outro também tem o direito. Quando a gente vê as necessidades, aí clamando, pedindo misericórdia para aqueles que nada têm. E a gente muitas vezes diz: ah, meu salário diminuiu, né? Tem que fazer isso e aquilo, e esquece daquele que nada tem. E o Evangelho diz para nós que se tem necessitados, é para que nós desenvolvamos em nós o sentimento. Nós não estamos viciando ninguém a pedir esmola, ninguém a ser um mendigo. Ao contrário, estamos buscando aliviar a dor, o sofrimento e a necessidade do outro. Não é viciar o outro, é ajudar. Porque, como diz, né, no mundo, quando tiver melhor, ninguém passa fome. Tem necessidade? E tem uma pesquisa que foi feita, diz que mais gente morre de tanto comer do que a fome. Que a gente vê aí os problemas aí de, né, problema de estômago, é problema disso e daquilo, por tanto comer. E esquece que tem outros que tem. Você se abarrota nas suas despensas, na sua geladeira, e que muitas vezes você estraga e vai com lixo. Quantos poderiam se alimentar daquilo? Né? E aí a gente vai entender, compreender, né, que tudo isso Deus espera por cada um de nós. Que a gente possa praticar o bem que a gente já pode fazer. Se eu não posso com material, mas eu posso fazer prece. Eu posso aconchegar o outro, ouvir o outro
estender a mão, um sorriso, um olhar. Bom dia. Como é que a gente dá bom dia, né? Tem pessoas que é econômica até no bom dia, né? No boa tarde, bom dia. Bom dia dá com alma, né, Marcinha? Deixa a alma fluir, deixa. Divide com o outro o que você já tem de bom em você. Então, o limite do direito do homem está na sua própria consciência, que lhe diz exatamente o que é certo e o que é errado. E o que acontece é que muitas vezes ele não obedece a esse algo interno, age impulsivamente, sem controle, seguindo o instinto grosseiro, que certamente o levarão a sofrer muito durante a sua caminhada evolutiva. Em vez da gente nos aproximar mais desse nosso processo evolutivo de nos melhorar, a gente fica se atrasando, porque a gente busca caminhar de uma forma negativa. Vamos ser positivos, porque o nosso destino, né? Deus nos criou para ser feliz, não para sofrer. E qual é a nossa maior condenação? É a felicidade. Porque um dia a gente chega lá. Vamos chegar. Então, por que não podemos acelerar isso? Vamos acelerar para a gente caminhar um pouco melhor. E aí, lá na 788, fala para, aliás, 879, a última, tá, gente? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? A gente chega lá, tá? Basta ver o Evangelho, né? O capítulo 17, o item 3, né? A gente vai encontrar. E no próprio Evangelho, capítulo 17, quando fala no item 9, os superiores e os inferiores. Os superiores é para não se sentir melhor do que o outro, mas para ajudar, dar a mão àquele que vem atrás, porque é assim que a espiritualidade faz conosco. Ele não nos abandona. Quantas bobagens, quantas besteiras a gente já fez e ainda faz. E eles não abandonam. Ao contrário, ele fica aguardando o nosso grito, o nosso pedido, socorro. E eles dizem, estou aqui. Doutor Efra, né, tem nas suas mensagens, quando ele diz que na hora da nossa prova, aquela prova dos 9, ele nos deixa só em paz. Está na nossa retaguarda. Porque a decisão é nossa. Mas que nós não estamos só. Então, chama, pede, me dá força. Aí é interessante que tem o pedido, foi de ontem, da lição de ontem, né? Pedido, o que a gente pede? A gente pede para Deus, para Jesus, para os Espíritos, coisas que são para o Espírito imortal? Ou a gente só pede as coisas materiais, né? A gente só quer mudar de emprego, ganhar bem, trabalhar pouco, né? E ganhar bem. A gente quer tudo o que é, se a gente não tem, é para o nosso bem. Se a gente tivesse, a gente estaria aqui estudando. Estaria aqui pedindo a doutora Eva, aos espíritos da casa, uma ajuda para nos manter de pé? Para ter saúde? Não. O que não é errado a gente viajar, passear, tirar férias, mas também não é só isso. Temos que saber que eles contam conosco para o trabalho. Eles nos intuem, nos envolvem, mas as mãos que trabalham são as nossas. Né? É o passe que daqui a pouco vai acontecer. Tem um médium que vai aplicar o passe. A espiritualidade está aqui. Poderia dizer passe espiritual e acabou, né? Os espíritos não, mas não. O nosso magnetismo,
material, né? É o nosso sentimento, e até para nos ajudar a desenvolver o sentimento e a boa vontade de servir. Olha só, misericórdia, é o tempo todo. Então, nós vamos encerrar com o Evangelho, que não poderia ser diferente, tá? Então, quando fala lá sobre esse homem de bem, que todos nós, não vou ler todos, só um pouco, dever de casa antes de dormir, sentem-se na caminha de vocês, abra o Evangelho, olhem, porque esse aqui é o objetivo para onde nós devemos focar, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta enfim se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem a ele. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete a sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine e vamos para frente e para o alto. É o nosso destino. Ser feliz. Uma boa noite. Vamos agradecer. Vamos agradecer aqui a Aniette, né, pelas palavras, pelo estudo, por tudo que ela pode proporcionar a cada um de nós. E agora nós vamos à leitura do Evangelho. A gente está lendo, né, como a Aniette falou, tem vários deveres de casa, né? Agora estamos no ciclo de vídeo também, capítulo 17 do Evangelho. Nós temos também o capítulo 28, né, coletânea de preces. Hoje a leitura é do item 1, 2 e 3. Só que são itens longos, a gente vai ler um pequeno trecho para nos preparar agora para o próximo. Primeiro, item 1. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada segundo, a cada um segundo vossas convicções, e de modo que mais vos sensibilizar. O bom pensamento vale mais que numerosas palavras, com as quais o coração nada tem. Os espíritos não ficaram de uma fórmula absoluta na prece. Quando nos dão alguma, é para fixar as ideias, principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado totalmente, se o seu pensamento não for formulado por intermédio de falar. E aí no item 2, é interessante agora que vai falar sobre a prece que eles começam no capítulo 28, oração dominical. É fácil. Os Espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar essa coletânea, não só como prece, mas como símbolo. Todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus, seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe foi atribuída. É o mais perfeito modelo de concessão verdadeira e obra-prima da sublimidade, na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias da vida e é o princípio da caridade. Dizê-lo a intenção de alguém é pedir para que esse alguém que pediria para si mesmo.
E aí, em 3, ele vai começar um estudo sobre Pai Nosso, e ele vai falar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo nos dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma providência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o nominho de uma erva e o mais pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço. Por todas as partes vemos a prova de sua solicitude paternal, eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso que não vos glorifica, ingrato que não te rende a santidade. Agora vamos ao momento do passe, os médicos vão se levantar e vão se direcionar aos seus familiares. Vamos ficar bem tranquilos nesse momento, agradecidos. Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. Que seja em teu nome, em nome de todos os bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Assim pode ser, Vamos refletir um pouco sobre a questão do início desse capítulo do Coletânea de Preces. O capítulo já se inicia falando que não há uma fórmula pronta para a prece. E depois, subsequentemente, existem várias orações sobre vários temas. E é muito interessante observar que não existe uma forma perfeita de prece, pois a prece real e absoluta, ela vem do sentimento. O sentimento que o Espírito está entregando naquele momento, a condição de crença, de fé, naquilo que ele já pode acreditar, naquilo que ele já vê, independente de qualquer outra questão. É esse o impulso maior. Mas nós somos, entre nós, no planeta que habitamos, ainda muito receosos de acreditar, não só receosos, mas também ainda com um caminhar muito titubeante perante a todas as questões de espiritualidade. E aí nós, como crianças, precisamos que alguém dê-nos a mão e nos ensine a fazer. Então é muito interessante que as preces, quando elas chegam a nós da forma que foram feitas, ou por orientação do plano espiritual, ou por orientação mesmo de pessoas encarnadas, a gente começa a perceber que esses pequenos modelos nos ajudam a reter e a crer cada vez mais na nossa posição de espírito imortal. E perceber o que nós podemos pedir, o que devemos pedir e como devemos pedir. E também como devemos agradecer, como devemos observar tudo que chega a nós mesmos para nós agradecermos. E também para podermos também agradecer a glória de estarmos presentes e partícipes de tudo aquilo que Deus faz chegar a cada um de nós. E aí, como exemplo maior da concessão, da síntese possível de uma rogativa, eles trazem o Pai Nosso. E é muito interessante esse estudo, porque a cada frase do Pai Nosso é dito uma questão mais profunda, uma relação mais profunda de cada uma das frases. E aí vamos percebendo não só a grandiosidade da prece nesse momento, mas a grandiosidade de Jesus para nós, para todos os tempos e todos. Possamos acalmar nosso pensamento, acalmar nossos espíritos para poder ouvir a mensagem do plano espiritual. Assim possa ser, graças a Deus.
Pensemos num Pai amoroso que olha pelos seus filhos, que sabe das suas necessidades. E Ele provê tudo. Ele prevê provendo. Mas nós, filhos ingratos, sempre queremos mais. Não nos contentamos com aquilo que temos, com aquilo que somos. Mas nem por isso Ele nos deixa sós. O seu olhar amoroso está sempre voltado para cada um de nós. E Ele nos ensinou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei à porta e ela se vos abrirá. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando nos recolhemos e entramos em meditação, e levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecendo por tudo o que Ele nos permite usufruir, mas agradecendo por todas as bênçãos que recebemos. Valorizemos tudo isso. E vamos orar com o coração, rogando a Ele que abençoe este planeta, que é a nossa morada neste momento. Oremos para que a paz se faça primeiramente dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares, para que esta paz possa contagiar e aquecer a todos os corações. Vamos orar, Senhor, por nós mesmos, por aqueles que estão no nosso entorno, por aqueles que estão passando por aflições, por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que estão, sim, amargurados, não vendo uma luz no final do túnel, não tendo esperança, não tendo ânimo. Oremos por todos eles. São nossos irmãos. Num momento, sim, com ideias que não se ligam ao Pai, que não pedem socorro. Mas todos nós necessitamos desse auxílio. Então tenhamos a humildade, quando estivermos diante de uma aflição, de um desespero, aquietemos primeiramente a nossa alma e levemos os nossos pensamentos ao Pai e roguemos a Ele todo o auxílio, todo o amparo e toda a proteção. E a Deus que tudo isso aconteça para acalmar a nossa mente e a nossa alma. E não sejamos indiferentes como aqueles que passam pelo nosso caminho. Mostremos a todos eles a bondade de Deus, o amor de Deus, lembrando da figura amorosa do nosso Mestre Jesus, que aqui esteve entre nós e nos ensinou como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. Mas há quantos milênios que Ele já esteve entre nós e ainda não fazemos aquilo que Ele nos ensinou.
que busquemos, Senhor, fazer a vontade do Pai acima de tudo, porque Ele sabe daquilo que necessitamos e daquilo que é melhor para todos nós. E que a paz de Deus, a paz de Jesus envolva a todos os corações na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos estamos, Senhor, por todos esses momentos, por todas as bênçãos recebidas nesse dia de hoje, por estarmos usufruindo da casa do caminho, da doutrina espírita. Ajude e ampare, Senhor, para que possamos manter essa vibração dentro de nós, nos auxiliando, nos amparando durante essa semana. Ampare e protege todos aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje, que suas doces vibrações também cheguem a cada um deles. Muito obrigado, Jesus, pelo trabalho, por estarmos hoje mais um dia ouvindo um pouco dos seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por através da vida. Obrigado, Inês, por nos ajudar também no dia de hoje, na palestra. Pai, protege ela, suas questões. E, Senhor, que possamos ser firmes e fiéis aos teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Torneno. Todos os filhos que o Pai protege esse comércio, esse caminho. Obrigado, Deus, acima de tudo. Santo. Vamos acalmar assim, manter as vibrações, lembrar da palavra do Salomão, né? Sairmos tranquilos também para guardarmos em nós. Lembrarmos que a gente vai ter no sábado agora o nosso bazar, que vai ser muito 30. Todo mundo gosta de peixinhos, vai ser um momento bem legal, né? Então que a gente possa vir no bazar no sábado também. A gente vai ter encontro de Bezerra de Menezes às 9 horas de domingo, de 9 a 1. Lembrar que os encontros são momentos importantíssimos de estudo, de troca, um aprofundamento de tudo aquilo que nós já vivemos e que traz o uso cotidiano da doutrina espírita. Isso faz toda a diferença para a nossa evolução, para as nossas condições. Precisamos estar aqui. Daqui a um tempo vamos chegar também na nossa festa do Natal, que estamos aproximando. A gente vai verificar se alguém não tiver um intento de ajudar para a festa, para as bolsas. Também procurem nos à mesa aqui, tem os kits que a gente está começando a pedir também, que não são as coisas de Natal tão grandes assim, mas ajudam também muitas crianças, talvez quiserem uma frequência baixa, né, algum adolescente ou algum pessoal não assistido, mas ele recebe um carinho da casa, né, e aí já incentiva ele para continuar ouvindo, tá bom? Quem quiser também se tocar por aqui, juntos na mesa. A lista aqui também dos kits, né, de Natal, que são um aconselhamento mais esforçado, né, e a gente faz uma série de coisas para eles, para que eles também possam ter a ceia. Lembrar de tudo durante a palestra, né? Temos que desejar aos outros que nós queremos para nós mesmos. Nós queremos uma boa ceia de Natal e queremos uma boa ceia de Natal também para todos assistindo da casa. Todos nós. Agradecemos a todos, que possamos ir em paz, que possamos ir com Jesus.